Olá, eu sou o pastor Irã Lopes e no vídeo de hoje quero contar um pouco da minha vida, meu testemunho, algo que me aconteceu quando eu tinha 18 anos de idade, algo maravilhoso que você vai ver nesse vídeo de hoje. Com certeza algo que vai impactar a tua vida e mudar de uma vez por toda a maneira de você pensar sobre a vida. Mas antes, quero pedir para você que não é inscrito ainda a se inscrever no canal, a comentar e a dar like. Então vamos para a história. No ano de 1988, na cidade ou próximo à cidade de Curionópolis, no estado do Pará, eu morava com meu pai e os meus irmãos. Na época, nós tínhamos na nossa casa um local de culto, onde a gente adorava e louvava o nome do Senhor ali constantemente. Nos demais dias da semana, os cultos eram dirigidos na casa dos irmãos, mas aos domingos o culto acontecia ali na nossa casa. E era maravilhoso naquele tempo louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Eu era jovem ainda e então fazia a obra de Deus com muita dedicação, jejuava quase que constantemente e dirigia cultos ali, tanto na nossa casa como na casa dos irmãos. Às vezes, tínhamos que viajar distâncias, lugares distantes, para dirigirmos culto. Outra hora, tínhamos que caminhar 10, 20 até 30 quilômetros para dirigir culto na casa dos irmãos. Mas isso a gente fazia com muita alegria, com muita dedicação, não havia tristeza, não havia dores e nem dificuldade. A gente levava tudo com prazer e com alegria, na certeza de que estávamos fazendo a coisa certa, louvando a Deus e levando a sua palavra. Isto acontecia constantemente. A gente enfrentava o perigo da noite, feras que havia por ali, porque era uma selva, né? Então a gente corria esses riscos, mas a gente colocava tudo na mão de Deus. Orávamos, íamos para esses trabalhos e voltávamos, às vezes tarde da noite. A gente ia louvando o nome do Senhor e retornava louvando o nome do Senhor. Então não havia cansaço, não havia reclamações. O que tínhamos era só mesmo agradecer a Deus. E ali, com muita alegria, a gente fazia a obra de Deus naquele lugar. Lugar muito difícil. A casa dos irmãos às vezes era distante, mas uma vez no mês tinha a casa de um irmão que era escolhida para que a gente realizasse o culto de Santa Ceia. Uma vez no mês, toda a igreja, todos os irmãos se dirigia para a casa daquele irmão, que era o irmão João Nunes, e ali a gente celebrava a ceia com bastante alegria, bastante comida,
Depois da ceia, depois do culto, todo mundo jantava ali com muita alegria e depois cada um ia para as suas casas. A gente fazia isso porque não havia ainda uma congregação construída ali naquele lugar. Por não haver uma congregação construída, a gente fazia esse rodízio de casa dos irmãos e culto. Então, com o passar do tempo, dos anos, a igreja foi construída naquele lugar. Mas antes, os cultos eram dirigidos de casa em casa, com exceção de, no domingo, o culto ser na casa do meu pai. E ali a gente ganhou muitas almas, a gente viu muitas maravilhas, Deus salvar, curar, libertar e batizar muitas pessoas naquele lugar. Mas, um certo dia, eu estava em casa e comecei a sentir uma dor na região do meu estômago. E passei o dia com aquela dor. Ao se aproximar a noite, aquela dor foi aumentando. Foi aumentando, gradativamente aquela dor foi aumentando. E já era de noite e eu não conseguia me deitar, não conseguia ficar em paz, nem deitado, nem sentado e nem em pé. E conforme as horas foram passando, aquela dor que começou fraca foi aumentando. E lá para meia-noite eu já não suportava mais aquela dor. A dor já era insuportável. E a princípio eu não queria incomodar ninguém, porque todos já estavam dormindo, eu não queria incomodar ninguém. Mas conforme a dor foi aumentando, eu comecei a gemer, comecei a gritar e a chorar, porque a dor era terrível, a dor era grande e eu não conseguia vencer aquela dor. Foi quando o meu pai acordou, acendeu uma lamparina e se dirigiu até a mim, que estava do lado de fora da casa, deitada em cima de um banco de madeira que fizemos ali para que os irmãos sentassem também quando viessem nos visitar. E aqueles bancos estavam ali, era banco rústico de madeira. Eu estava deitado sobre aquele banco, me retorcendo de tanta dor. E aí foi quando meu pai disse: eu vou fazer um remédio para você. Foi lá no fogão, porque a gente cozinhava num fogão a lenha, e pegou uma colher de cinza, daquela cinza ali queimada por aqueles paus que a gente colocava ali para fazer a comida. E ele pegou aquela cinza, uma colher de cinza, colocou num copo de água, mexeu e deu para mim beber. Esperançoso que com aquela cinza, aquela dor viesse a passar, mas foi ao contrário. A dor cada vez mais forte, mais constante, e conforme a dor ia aumentando, eu ia cada vez mais gritando, gemendo, chorando. Já era alta noite, já por volta das madrugada, passou a madrugada, 2, 3, 4, 5, 6 horas da manhã, eu já não suportava mais a dor. Foi quando me levaram para a casa do meu segundo irmão, que já era casado na época, e eles me colocaram sobre a cama deles ali, e eu fiquei deitado naquela cama de rosto para cima. Enquanto eles corriam para lá e para cá, procurando uma maneira de fazer com que aquela dor passasse.
E aí foi mandado chamar também uma irmã minha que morava a uns 5 quilômetros de distância. Ela veio, mas o marido. Também foi chamado um agregado que morava ali nas nossas terras, por nome Crispim. E ele também foi chamado lá para o local. E aí eu já não sentia mais aquela dor. Eu já não sentia mais aquela dor. Foi quando eu comecei a sentir um gelo mesmo, como se fosse gelo mesmo de geladeira, que me subia dos pés. E aquele gelo foi subindo dos pés, foi tomando todo o meu corpo. E eu comecei a suar, que molhou o lençol daquela cama. Aquele suor frio e gelado. Foi quando observaram que as pupilas dos meus olhos já estavam brancas. Já não havia mais pulso em mim e nem respiração. Foi quando eu vi que o meu espírito, a minha alma, saiu do meu corpo, como se fosse uma fumaça bem expressa, bem fina, saiu do meu corpo e subiu e ficou uns 5 metros de altura de cima do meu corpo. E dali eu observava todo aquele movimento. Minha irmã, meus irmãos, meu pai choravam, gritavam. Minha irmã dizia: meu irmão morreu, por quê, meu Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu que meu irmão morresse? E o desespero, a angústia de todos que estavam por ali era grande. Eles não sabiam mais o que fazer. O desespero e a angústia tomou conta do coração de todos que estavam ali. E olhava para aquele moço que estava sentado numa cadeira com as pernas cruzadas e vi que ele também chorava. Só que eu não sentia nada ao ver aquelas pessoas chorando. Eu estava num estado de conforto, de alegria tão grande, de um prazer tão grande, que eu não sentia, mas via o que eles faziam. E ali, meus amados irmãos, eu comecei a perceber a angústia deles, mas aquilo não me afetava, era como se eu vivesse em outro mundo. E aí foi quando eles começaram a orar e cantar hinos da harpa cristã. Eu me lembro até hoje o número do hino da harpa. Era o hino de número 303. Vou citar aqui algumas partes só para o vídeo não ficar grande. A primeira estrofe, a primeira palavra do hino fala: quando a morte entrar no teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Aí eu ouvi aquele hino bem distante. E aí eles foram cantando aquele hino e eu fui ouvindo aquela melodia, foi chegando aos meus ouvidos. Aquela melodia tão bonita, tão linda, como se fosse cantada por um coral de anjos. E eu fui ouvindo aquele hino e prestando atenção naquela melodia. Foi quando eu orei a Deus, lá de cima, minha alma, e eu disse: meu Deus, se o Senhor me der uma segunda chance e permitir que eu retorne à vida, eu servirei o Senhor com fidelidade por toda a minha vida. E olhei para cima e eu vi Jesus com a mão estendida para mim, como se estivesse me chamando. Mas quando eu fiz esta oração no Espírito, Deus
permitiu que eu retornasse à vida, que eu retornasse para o meu corpo. E Ele estendeu as mãos em minha direção e empurrou o meu espírito. E eu desci numa velocidade sem comparação. De repente, eu já estava no meu corpo, eu já estava sentado na cama. E eles, orando, não perceberam que eu já tinha retornado à vida. Foi quando eu disse, gente, eu estou vivo. Deus me deu uma segunda chance. Deus me ressuscitou. Eu estou vivo. Foi quando eles abriram os olhos e viram que eu já estava sentado, chorando ali naquela cama, agradecendo a Deus e falando em línguas, porque Deus me deu uma segunda chance. Então eles se levantaram e se abraçaram comigo ali, e a unção, a presença, a glória de Deus foi tão grande naquele lugar, tão real naquele lugar, porque Deus tinha me dado uma segunda chance de viver. Então você que vai ouvir esse testemunho, dê valor à sua vida, porque não sabemos o dia e nem a hora em que partiremos desta vida. É preciso que estejamos preparados para quando Jesus Cristo nos chamar, nós possamos partir desta vida com a certeza de que o céu é o nosso lugar. Deus nos abençoe.